E se você pudesse voltar no tempo e acompanhar de perto cada passo de Jesus, ver os milagres acontecendo diante dos seus olhos, ouvir seus ensinamentos e observar como ele transformava vidas por onde passava? O Evangelho de Lucas nos oferece exatamente essa oportunidade. Escrito por Lucas, um médico atento aos detalhes, esse evangelho apresenta um relato cuidadoso e organizado da vida e do ministério de Jesus Cristo. Desde o anúncio do seu nascimento até a vitória da ressurreição, Lucas registra acontecimentos que revelam o amor, a compaixão e o poder de Deus. Ao longo dessas páginas, vemos Jesus acolhendo os esquecidos, curando os enfermos, ensinando multidões e trazendo esperança para aqueles que buscavam uma nova vida. Mais do que um registro histórico, Lucas nos convida a olhar para Cristo com fé e compreender o propósito da sua missão. Neste vídeo, vamos refletir sobre 15 lições do Evangelho de Lucas, ensinamentos que continuam fortalecendo a fé e transformando vidas até hoje. Vamos começar. Primeira lição: nada é impossível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Neste versículo, o anjo declara a Maria uma verdade poderosa. Deus não está limitado pelas circunstâncias humanas. Aquilo que parece impossível aos olhos das pessoas está plenamente dentro do poder de Deus. Maria receberia a notícia de que daria à luz ao Salvador, algo que naturalmente parecia impossível. Ainda assim, Deus estava realizando seu plano. Essa passagem nos ensina que a fé começa quando entendemos que o poder de Deus ultrapassa nossa lógica, nossos medos e nossas limitações. Muitas vezes, olhamos para nossos problemas e pensamos que não há solução. Porém, Deus age além do que conseguimos imaginar. Quando confiamos nele, aprendemos que portas podem se abrir, caminhos podem surgir e milagres podem acontecer. Portanto, essa lição nos convida a confiar mais no poder de Deus do que nas limitações das circunstâncias. Onde termina a força humana, começa a ação poderosa do Senhor. Segunda lição: Jesus veio trazer boas novas. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Lucas 2:10. Neste versículo, o anjo anuncia aos pastores o nascimento de Jesus. A primeira mensagem sobre a chegada do Salvador foi uma mensagem de alegria e esperança. Em um mundo marcado por medo, sofrimento e incerteza, Deus revelou que algo extraordinário estava acontecendo. O Salvador havia chegado. Essas boas novas significam que Deus não abandonou a humanidade, mas decidiu se aproximar dela para trazer salvação, perdão e vida nova. O anúncio foi feito a pastores simples, mostrando que essa alegria não seria apenas para alguns, mas para todo o povo. Essa lição nos lembra que a mensagem de Jesus é, acima de tudo, uma notícia de esperança. Onde existe medo, ele traz paz. Onde existe tristeza, ele traz alegria. O nascimento de Cristo mostra que Deus continua agindo na história para oferecer luz, graça e salvação a todos que creem. Terceira lição: a palavra de Deus revela o caminho. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4:4. Ao enfrentar a tentação no deserto, Jesus nos deixa uma lição profunda sobre o que realmente sustenta a vida. O inimigo tentou levá-lo a focar apenas nas necessidades físicas, mas Jesus respondeu lembrando que o ser humano precisa de algo muito maior do que alimento material. A verdadeira vida vem da palavra de Deus. Assim como o pão alimenta o corpo, a palavra alimenta o espírito, fortalece a fé e orienta nossas escolhas.
Sem essa direção, podemos até satisfazer necessidades momentâneas, mas continuamos sem propósito e sem direção. Jesus mostra que a Escritura é uma fonte de verdade e proteção contra o erro. Quando conhecemos e guardamos a palavra no coração, ela nos ajuda a resistir às tentações e a caminhar com sabedoria. Essa lição nos lembra que quem vive guiado pela palavra encontra força, direção e sentido para a vida. Quarta lição: seguir Jesus exige entrega. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Seguir Jesus não é apenas admirar seus ensinamentos, mas decidir caminhar com ele todos os dias. Neste versículo, Jesus mostra que a vida de um discípulo envolve renúncia, compromisso e fidelidade. Negar a si mesmo significa colocar a vontade de Deus acima dos próprios desejos e escolher viver de acordo com seus caminhos. Tomar a cruz diariamente representa aceitar os desafios da fé, permanecer firme mesmo diante das dificuldades e continuar confiando no Senhor em qualquer circunstância. Jesus não prometeu um caminho fácil, mas prometeu estar presente em cada passo. Essa lição nos lembra que a verdadeira vida cristã é construída em decisões diárias de seguir Cristo com sinceridade. Quando escolhemos andar com Ele, descobrimos que, mesmo nas renúncias, encontramos propósito, transformação e uma vida guiada pela presença de Deus. Quinta lição: a humildade agrada a Deus. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 14, 11. Nesta passagem, Jesus ensina uma verdade profunda sobre o coração humano e sobre a maneira como Deus age. No mundo, muitas pessoas procuram reconhecimento, posição e destaque. Porém, Jesus mostra que a verdadeira grandeza diante de Deus nasce da humildade. Quem vive buscando exaltar a si mesmo acaba, muitas vezes, enfrentando quedas e frustrações. Em contraste, aquele que reconhece suas limitações, que serve aos outros e que mantém um coração humilde diante de Deus, será honrado no tempo certo. A humildade não é fraqueza, mas uma demonstração de sabedoria e confiança no Senhor. Quando uma pessoa escolhe viver sem orgulho, permitindo que Deus conduza sua vida, ela encontra graça e favor diante dele. Essa lição nos lembra que no reino de Deus, a exaltação não vem do esforço humano, mas da mão do próprio Senhor. Sexta lição: o amor ao próximo é essencial. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Quando perguntaram a Jesus qual era o caminho para a vida verdadeira, ele respondeu destacando dois mandamentos fundamentais: amar a Deus e amar o próximo. Esses dois princípios caminham juntos e não podem ser separados. Amar a Deus significa dedicar o coração, a mente e a vida ao Senhor. Já amar o próximo significa tratar as pessoas com a mesma consideração e cuidado que desejamos receber. Jesus mostra que a fé verdadeira não se limita a palavras ou práticas religiosas, mas se revela nas atitudes do dia a dia. Quando demonstramos compaixão, paciência, perdão e generosidade, refletimos o amor que Deus tem por nós. Essa lição nos lembra que a vida espiritual se torna visível através do amor. Quem ama a Deus de verdade também aprende a amar e cuidar das pessoas que Deus coloca em seu caminho. Sétima lição: ouvir a palavra de Deus é prioridade, mas uma só coisa é necessária. Lucas 10, 42. Neste momento do Evangelho, Jesus está na casa de Marta e Maria. Enquanto Marta estava ocupada com muitas tarefas,
Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos. Então Jesus revela uma verdade profunda. Entre tantas preocupações da vida, existe algo que é realmente essencial: ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a vida nos envolve em atividades, responsabilidades e preocupações que ocupam todo o nosso tempo. Porém, Jesus mostra que nada é mais importante do que parar, ouvir e aprender com Ele. Quando damos prioridade à presença de Deus, encontramos direção, paz e sabedoria para lidar com todas as outras áreas da vida. Essa lição nos lembra que a vida espiritual precisa vir antes das distrações do dia a dia. Quem aprende a ouvir a voz de Deus encontra o que realmente é necessário para viver com propósito e equilíbrio. 8ª lição: peça e Deus responderá. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Lucas 11:9. Neste ensinamento, Jesus revela o valor da oração e da confiança em Deus. Ele mostra que o relacionamento com o Pai envolve buscar, pedir e confiar. Muitas vezes, as pessoas enfrentam desafios, dúvidas ou necessidades, mas acabam carregando tudo sozinhas. Jesus, porém, nos convida a nos aproximarmos de Deus com fé, sabendo que Ele ouve aqueles que o buscam sinceramente. Pedir significa reconhecer nossa dependência de Deus. Buscar significa desejar sua direção. E bater significa perseverar, mesmo quando a resposta parece demorar. Esse versículo nos ensina que Deus não está distante ou indiferente às nossas necessidades. Ele é um Pai que escuta e responde no tempo certo. Essa lição nos lembra que a oração abre caminhos, fortalece o coração e nos aproxima de Deus, que sempre está pronto para ouvir aqueles que o procuram com fé. 9ª lição: cuidado com a avareza. Vede, guardai-vos da avareza. Lucas 12:15. Jesus falou essas palavras enquanto ensinava sobre o verdadeiro valor da vida. Ele sabia que muitas pessoas poderiam se perder na busca constante por riquezas e posses. Por isso, fez um alerta claro: é preciso vigiar o coração, para que o desejo por bens materiais não se torne o centro da vida. A avareza acontece quando alguém passa a confiar mais no dinheiro e nas posses do que em Deus. Porém, Jesus ensina que a vida não se resume ao que acumulamos. As riquezas podem oferecer conforto por um tempo, mas não podem trazer paz verdadeira nem preencher o coração. Quando o apego ao material cresce, a pessoa pode se afastar das coisas que realmente importam diante de Deus. Essa lição nos lembra que uma vida realmente rica é aquela que valoriza o que é eterno. Quem coloca Deus acima de tudo aprende a viver com equilíbrio, sabedoria e propósito. 10ª lição: Deus cuida de seus filhos. Considerai os corvos que nem semeiam nem ceifam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Lucas 12:24. Neste ensinamento, Jesus convida as pessoas a observarem a natureza para compreender uma verdade espiritual profunda. Ele menciona os corvos, aves que não plantam, não colhem e não armazenam em celeiros, mas ainda assim são sustentadas por Deus. Com esse exemplo simples, Jesus mostra que o cuidado do Senhor se estende sobre toda a criação. Se Deus cuida das aves, quanto mais cuidará das pessoas que Ele ama. Muitas vezes, as preocupações com o futuro e com as necessidades da vida podem gerar ansiedade no coração. Porém, Jesus ensina que confiar em Deus traz descanso para a alma. Essa lição nos lembra que Deus conhece nossas necessidades e continua cuidando de cada detalhe da nossa vida.
11ª lição. Arrependimento traz vida. Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13:3. Neste ensinamento, Jesus fala de forma direta sobre a importância do arrependimento. Ele mostra que a vida espiritual não pode ser baseada apenas em aparência ou tradição religiosa, mas precisa envolver uma transformação verdadeira do coração. Arrepender-se significa reconhecer os próprios erros, mudar de direção e voltar-se para Deus com sinceridade. Muitas vezes, as pessoas tentam ignorar suas falhas ou adiar decisões importantes para a vida espiritual. Porém, Jesus deixa claro que o arrependimento é um passo essencial para uma nova vida. Não se trata apenas de sentir remorso, mas de permitir que Deus transforme pensamentos, atitudes e caminhos. Essa lição nos lembra que Deus oferece graça e perdão, mas também nos chama a uma mudança real. Quando alguém se arrepende de coração, encontra perdão, restauração e a oportunidade de começar uma nova caminhada com Deus. 12ª lição. Seja fiel no pouco. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Lucas 16:10. Com essas palavras, Jesus ensina que a fidelidade não depende do tamanho da responsabilidade, mas da atitude do coração. Muitas vezes as pessoas esperam grandes oportunidades para demonstrar compromisso, mas Deus observa primeiro como lidamos com as pequenas coisas da vida. Pequenas decisões, pequenas tarefas e pequenas responsabilidades revelam o verdadeiro caráter de alguém. Quando uma pessoa age com honestidade, cuidado e dedicação no que parece simples ou pequeno, ela demonstra que possui um coração confiável. Jesus mostra que quem é fiel nas coisas menores também será fiel quando receber responsabilidades maiores. Essa lição nos lembra que nada é insignificante diante de Deus. Cada detalhe da vida é uma oportunidade de viver com integridade. Quem aprende a ser fiel no pouco, constrói um caminho de confiança, crescimento e propósito diante do Senhor. 13ª lição. A fé pode transformar tudo. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas 17:6. Neste ensinamento, Jesus mostra que o poder da fé não está no seu tamanho, mas em onde ela é colocada. Um grão de mostarda é extremamente pequeno, mas Jesus usa esse exemplo para ensinar que até uma fé aparentemente pequena pode produzir grandes mudanças quando está firmada em Deus. Muitas vezes, as pessoas pensam que precisam de uma fé perfeita ou extraordinária para ver resultados. Mas Jesus revela que o essencial é confiar verdadeiramente no Senhor. Quando colocamos nossa confiança em Deus, até aquilo que parece impossível pode começar a mudar. Essa lição nos lembra que a fé não depende da força humana, mas do poder de Deus. Mesmo uma fé simples, sincera e perseverante pode mover situações difíceis e abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. 14ª lição. A gratidão revela um coração transformado. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Lucas 17:15-16. Neste episódio, Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Ao registrar essa história, Lucas nos mostra que receber bênçãos não é o mesmo que ter um coração verdadeiramente grato.
Muitos podem experimentar a ajuda de Deus e seguir adiante sem reconhecer aquilo que receberam. Porém, aquele homem que voltou demonstrou algo mais profundo: um coração que reconhece a bondade de Deus. A gratidão revela sensibilidade espiritual e aproxima a pessoa do Senhor. Quando aprendemos a agradecer, passamos a perceber mais claramente a presença de Deus em nossa vida. Essa lição nos lembra que a gratidão não deve aparecer apenas em grandes milagres, mas também nos pequenos cuidados diários que Deus demonstra por nós. 15ª lição: o propósito da vinda de Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Com essas palavras, Jesus resume de forma simples e profunda a razão de sua missão no mundo. A humanidade estava espiritualmente perdida, distante de Deus e sem encontrar o caminho da salvação por si mesma. Por isso, Jesus veio como aquele que procura, resgata e restaura. Ele não veio apenas para os que se consideravam justos, mas especialmente para aqueles que reconhecem suas falhas e desejam uma mudança de vida. Ao longo de seu ministério, Jesus demonstrou compaixão, perdão e graça para todos que se aproximavam dele com fé. Essa mensagem mostra que Deus não abandona o ser humano em sua condição, mas oferece um caminho de volta. Essa lição nos lembra que a salvação é um presente da graça de Deus, disponível para todos que decidem confiar em Jesus e seguir seus caminhos. Ao refletirmos sobre essas 15 lições do Evangelho de Lucas, percebemos que a mensagem de Jesus continua viva e profundamente relevante para o nosso dia a dia. Lucas nos apresenta um Cristo cheio de compaixão, que se aproxima dos que sofrem, acolhe os que estão perdidos e oferece esperança àqueles que buscam um novo começo. Cada ensinamento nos lembra que a fé não é apenas algo que ouvimos ou aprendemos, mas algo que devemos viver diariamente. As palavras de Jesus nos convidam a confiar em Deus, a praticar o amor ao próximo, a manter um coração humilde e a buscar uma vida guiada pela verdade. Em um mundo cheio de desafios, essas lições nos ajudam a encontrar direção, paz e propósito. Se esta mensagem falou com você de alguma forma, não se esqueça de escrever aqui nos comentários. Sua participação pode encorajar outras pessoas que também estão assistindo este vídeo. Talvez alguma dessas mensagens tenha falado diretamente ao seu coração hoje. Talvez Deus tenha lembrado você de algo importante ou tenha despertado em você o desejo de se aproximar mais dele. Que essas palavras continuem acompanhando você ao longo dos seus dias, fortalecendo sua fé e trazendo luz para cada decisão que você precisar tomar. E que, ao caminhar com Cristo, você encontre descanso para sua alma e esperança para o seu coração. Que a paz do Senhor esteja com você e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo.